dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Iniciamos aqui mais uma aula sobre Direito Penal 1, parte geral. Iremos iniciar os nossos estudos sobre Lei Penal no Espaço, que vai tratar sobre lugar do crime. Então, como é que eu determino qual é o lugar do crime? Isso é muito importante, considerando que a gente pode ter um momento de um fato que aconteceu aqui e os seus resultados aconteceram em outro país, em outro local diferente da aplicação da lei brasileira. Eu posso ter os crimes informáticos, lembrem da tecnologia, aconteceu num espaço digital. Então, eu não estou falando aqui de territorialidade, né? Não é o espaço do território brasileiro. Como é que eu vou determinar qual é a legislação que vai ser aplicada a partir de território, noção de território? E é isso que a gente vai começar a verificar na nossa aula de hoje. Vamos tratar aqui sobre várias teorias que vão dizer para nós, tentar justificar e explicar como é que a gente vai identificar qual é o lugar do crime, tá certo? Então, vamos tratar aqui, são três teorias muito parecidas com as leis que nós falávamos, com as teorias que nós falávamos sobre a lei penal no tempo, mas aqui a gente tem uma interpretação diferente quando a gente vai tratar de lei penal no espaço. Então, o que a teoria da atividade vai dizer para a gente? Que lugar do crime seria o da ação ou da omissão, ainda que o resultado tivesse acontecido em outro momento, tá? Então, teoria da atividade, ela vai levar em consideração o momento do acontecimento daquele fato, o momento em que eu pratiquei aquele ato, aquela ação. Teoria do resultado, ela despreza, então não leva em consideração o lugar em que eu pratiquei a minha conduta, vai considerar apenas o local em que eu tive o resultado. Teoria da ubiquidade ou teoria mista. O lugar do crime vai ser tanto o local da ação ou da omissão, como o local em que aconteceram os resultados daquele fato que eu pratiquei em um determinado local. Tá? São essas as três teorias que tentam justificar e chegar a uma solução de qual é a legislação que vai acontecer, considerando o lugar do crime. O que a nossa lei entende? Artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, o que o nosso legislador entendeu? Vou levar em consideração a teoria mista, tá? Ou teoria da ubiquidade, para não desprezar nem o lugar onde aconteceu o crime, nem onde se produziram os seus resultados. Por quê? A gente vai analisar caso a caso. Em alguns momentos, eu vou ter algumas convenções, alguns tratados firmados entre países para determinar que um determinado país vai aplicar a sua lei em uma dita situação. Ou então, considerando alguns determinados tratados, o que vai valer é a lei brasileira, tá? Então, eu vou observar, eu preciso analisar essa situação toda vez que eu tiver um crime acontecendo em uma distância grande. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu iniciei um roubo de um carro no Brasil. No momento da minha fuga, eu ultrapassei as fronteiras brasileiras e fui parar na Argentina. Durante todo esse período, eu estava em fuga. Então, eu estou falando aqui de crime continuado. Vocês vão ver essas classificações posteriormente. E aí, qual é a lei que é aplicada? A gente tem que verificar se entre esses países primeiro, tenho algum tratado, alguma contravenção, ou alguma convenção, perdão, ou se quem era essa pessoa que estava cometendo? Era um brasileiro? Era um estrangeiro? Todos esses fatores vão ser importantes no momento em que a gente vai verificar a aplicação de uma lei penal no espaço. Eu até coloquei aqui para vocês no nosso material que a gente verifica a soberania entre países num primeiro momento e verifica se a gente não tem nenhuma convenção ou tratado e regras de direito internacional. Que aí, diante a isso, o Brasil não vai aplicar a sua lei penal.
a delitos que foram cometidos em determinado momento fora do território nacional, tá? Se essas convenções ou tratados ou alguma regra de direito internacional vai dizer que não cabe mais ao Brasil fazer a aplicação da sua lei penal. E aí a gente tem a territorialidade naqueles moldes que eu falei para vocês. Se o crime aconteceu dentro do território brasileiro, a gente vai aplicar o que está no artigo 5º do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional, sem prejuízo às convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, se eu tiver algum tratado ou convenção, algo de direito internacional, falando que outro país vai passar por cima da nossa soberania e aplicar suas regras, é isso que vai ser aplicado. Nos territórios em que eu não tiver a soberania de qualquer país, e aí aqui a gente está falando em quais espaços? Espaço aéreo, em que eu não tenha a correspondência de nenhum território, então eu estou falando de alto mar, tá? No alto mar, vocês vão ver que, se a gente procurar verificar, a gente tem um limite para dentro do mar, que é território brasileiro. Eu já comentei isso com vocês anteriormente. Passado esse limite, nós estamos falando de alto mar. Tanto no mar quanto no espaço aéreo desse alto mar, eu não tenho a soberania de nenhum país. E aí, se eu tiver algum crime, alguma infração penal que aconteceu em embarcação ou aeronave de propriedade privada, qual é o critério que nós devemos aplicar? Já que, lembrem, a gente não está mais em nenhum território de nenhum país. Passamos daquele espaço mínimo para dentro do mar, que é considerado como território de um determinado país, tá? Nesses casos, vai ser aplicada o que a gente chama de lei da bandeira. O que é essa lei da bandeira? Cada embarcação leva consigo a bandeira do país de onde é originária, certo? Então, se algum crime veio acontecer em propriedades privadas, então embarcação, aeronave de propriedade privada, fora do território de algum determinado país, nesse alto mar, ou no seu espaço aéreo deste alto mar, o que vai valer é a legislação da bandeira que estiver sendo hasteada por essa embarcação ou por essa aeronave, certo? Se eu estiver falando de aeronaves privadas, lembrando. Se essa aeronave privada, lembrando, estou falando de aeronaves que não estão a serviço do governo brasileiro ou de governos de outros países. Mas, se eu estou falando de uma aeronave privada que está em solo brasileiro, ou seja, espaço aéreo, ou seja, embarcação pelo espaço ali para dentro do mar, que ainda é território brasileiro, e essa propriedade for privada, o que se aplica dentro do território brasileiro é a legislação brasileira, tá? Então, não importa se essa propriedade privada ela tiver a bandeira de outro país, ou seja, seja originária de outro país. Aconteceu dentro do território brasileiro, a gente aplica a legislação brasileira. E aí a gente tem alguns entendimentos dessa extensão do território nacional, tá? Então, solo e subsolo sem solução de continuidade com limites reconhecidos, águas interiores, mar territorial, plataforma continental e espaço aéreo. Isso aqui é um entendimento doutrinário do que vai ser uma extensão desse nosso território nacional e onde se aplica a legislação nacional de direito penal, ok? Então, eu vou ter aqui tanto o nosso solo, então território solo, quanto o subsolo, quanto o espaço aéreo do território brasileiro, se aplica a nossa legislação nacional. O que é a extensão do nosso território nacional? Já falei isso anteriormente. Embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, onde estiver, então não importa se estiver em outro território, se tiver a utilização a serviço do governo brasileiro, aplica-se a nossa legislação. Aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, se for brasileiro, em alto mar, tiver a nossa bandeira, lembrem da lei da bandeira, o que vale é a bandeira que estiver sendo hasteada ali. Então, nós temos ali no artigo 51, parágrafo 1º do Código Penal, recomendo a leitura de vocês do que está tratando sobre a extensão do nosso território nacional, certo? O artigo 5º, parágrafo 2º, também vai falar sobre a aplicação dessa lei brasileira
em termos de aeronaves, crimes praticados a bordo de aeronaves. Então, a aplicação da nossa legislação é nesses moldes que eu estou falando. Se estiver no território brasileiro, fora do território, o que vale é a lei da bandeira. Extraterritorialidade incondicionada. Aqui a gente volta nessa questão da territorialidade. Artigo 7º, o que ele vai dizer? Toda vez que os fatos forem acontecidos no estrangeiro, sem que haja qualquer condição, então aconteceu no estrangeiro, simplesmente aconteceu fora do território brasileiro. Se for com alguma das entidades públicas previstas no rol do artigo 7º, inciso 1º, a gente aplica a punição prevista na lei brasileira, ainda que essas pessoas tenham sido condenadas fora do nosso país, certo? Outra questão que a gente precisa verificar também. Nós já falamos sobre sentença estrangeira, mas eu vou retomar. Artigo 8º do Código Penal. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. O que acontece? Se a pessoa foi condenada no estrangeiro e eu preciso homologar essa sentença para dentro do nosso território, eu vou abater esse período aqui de tempo que a pessoa cumpriu pena fora, então ela só vai cumprir o restante da pena, ou se ela já veio a cumprir o total da pena, que também é a mesma previsão no direito brasileiro, se encerra, homologa e encerra o cumprimento de pena aqui. Qual é a intenção? Que a gente não tenha uma pessoa sofrendo uma dupla punição pelo fato que ela cometeu. Isso é proibido, o que a gente chama de evitar o bis in idem. Evitar que uma pessoa seja punida pelo mesmo fato mais de uma vez, certo? Então, toda vez que essa sentença for homologada para dentro do direito brasileiro, ou a gente faz, contabiliza o tempo que falta e a pessoa cumpre o tempo que falta, ou se cumpriu já todo o tempo de acordo com o que está previsto na nossa lei brasileira, se encerra o cumprimento de pena. Nós temos também a figura da territorialidade condicionada. O que é isso? Condições para aplicação da lei brasileira fora do território brasileiro. Para que a nossa lei seja aplicada em algum crime que aconteceu fora do nosso território, eu tenho algumas condições. E elas são cumulativas. Significa que todos os itens que estão previstos ali no artigo 7º, inciso 2º do Código Penal, devem estar presentes conjuntamente, ao mesmo tempo, cumulativamente em uma determinada situação, para que seja possível aplicar a nossa lei fora do território brasileiro, certo? Aí vocês podem fazer a leitura do artigo 7º, inciso 2º, que está muito bem claro lá quais são as condições. Aí eu trouxe para vocês um entendimento para a gente encerrar a nossa aula de hoje a respeito dos crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do nosso território. Então, qual é o cenário aqui? Nós temos um brasileiro no exterior e o crime foi cometido por uma pessoa que não é brasileira. Então, quem cometeu o crime é alguém que é nacional de outro país. O que o artigo 7º, parágrafo 3º vai dizer para a gente? A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, vejam. O próprio artigo está dizendo de maneira bem clara para a gente. Se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, significa que são condições cumulativas. Então, se eu tenho um estrangeiro fora do nosso território, cometendo um crime contra brasileiro, o que acontece para a aplicação da nossa lei? Se não houve pedido ou foi negada a extradição dessa pessoa, vai depender também dos nossos tratados e convenções internacionais, e caso haja a requisição do ministro da Justiça, tá? Então, o ministro da Justiça precisa requisitar a aplicação da nossa legislação e não tenha sido realizada a extradição, a solicitação dessa extradição, ou foi negada essa extradição dessa pessoa que cometeu o crime, ok? Então, dentro desses moldes, nós vamos ter a aplicabilidade da nossa lei brasileira em crimes cometidos por estrangeiros contra brasileiros. Então, brasileiros sendo vítimas aí fora do nosso território. Meus queridos, nós encerramos a nossa unidade.
Agradeço a atenção de vocês, me coloco novamente à disposição caso haja qualquer dúvida, qualquer questionamento. Vocês têm os meus contatos, meu e-mail, através das minhas redes sociais vocês conseguem o meu número de telefone, usem com sabedoria, tá certo? Muito obrigada e bons estudos!